Amém, graças a Deus, você pode se sentar. Quem lembrava dessa música aí? É bom que a gente já vai entregando a idade já no começo, né? E o que é mais triste, eu estava conversando com a Camila enquanto a gente estava cantando, é que eu lembro da época que essa música era uma música nova na igreja. Então, isso me assusta talvez um pouco mais ainda, porque eu lembro do início dessa música, quando a gente colocava músicas novas na igreja, e essa era uma que fazia parte do repertório. Enfim, só tenho cara de novo, mas... Irmãos, a gente está há algumas semanas falando sobre o fruto do Espírito na série que está acontecendo todo domingo à noite. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. É o texto que é a base para essa série, Gálatas capítulo 5. A gente vai ler os versos 22 e 23. Texto base para essa série, e hoje a gente vai falar sobre um desses temas e a gente vai utilizar o outro texto, mas nesse momento a gente lê o texto que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós já falamos ao longo dessa série sobre amor, nós já falamos ao longo dessa série sobre alegria, falamos também sobre paz. E hoje, seguindo essa sequência, nós chegamos ao quarto aspecto do fruto do Espírito, que é a paciência. Algumas reações já me indicam que alguns dos meus irmãos aqui presentes sofrem do mesmo mal que eu. Vocês não tiveram paciência nem para me esperar perguntar e já estão reagindo. Mas eu queria adiantar já que esse é um tema que eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo sempre, porque eu tenho uma tendência muito grande. Primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero dizer o quão difícil é a gente pregar com a esposa sentada ali olhando para a gente. É um olhar meio assim, intimidador, então eu já vou meio que me defender sendo um réu confesso. Afinal de contas, eu acredito que todo cristão é um réu confesso. É alguém que diz assim, eu não consigo sozinho, eu preciso do Espírito Santo, então isso vai te garantir contra as acusações do inimigo e contra o olhar da tua esposa também. Mas enfim, eu já adianto que esse é um tema que eu preciso do Espírito Santo porque eu tenho essa tendência de ser impaciente. Eu já orei algumas vezes por paciência, mas a minha oração era mais ou menos assim: Senhor, eu preciso de paciência, mas eu quero agora. O Senhor tem que me dar paciência agora porque eu necessito. É difícil a gente lidar com isso. Mas para eu não me sentir sozinho demais, eu queria te lembrar algumas situações que envolvem a tua vida. Eu queria que você pensasse comigo se você já perdeu a paciência em alguns desses momentos que eu vou citar aqui. Em primeiro lugar, como você lida com interrupções? Você está ocupado num projeto, no trabalho, em qualquer coisa, e de repente você encontra alguém que simplesmente quer bater papo. Eu trabalhei durante algum tempo da minha vida no ramo de petróleo, eu trabalhava embarcado em plataformas e tudo mais. Eu era responsável pelos materiais a bordo, a logística deles, e eu cuidava também por algumas horas do meu dia de um almoxarifado. E aquele lugar ali era tipo um escritório ou um consultório de psicologia a bordo, que as pessoas iam para lá para conversar, para desabafar, para pedir o telefone emprestado, para conversar fiado. Em última instância, elas iam para lá para me atrapalhar. E eu já disse para vocês que eu dependo do Espírito Santo, que eu tenho a tendência de ser uma pessoa impaciente. Mas como você lida com essas situações de interrupções? Como é que você lida com inconvenientes? Congestionamento, por exemplo, aquele trânsito terrível, no momento em que você mais precisa chegar na hora e de repente você está preso ali no trânsito. Como é que você lida com isso? Como você reage a irritações? A chave que some na hora que você precisa sair de casa. O pessoal que cantou aí a música do Diante do Trono, eu vou dar um exemplo maior. A impressora que não funciona, ou o disquete que insiste em não funcionar quando você mais precisa dele. Para quem é mais novo, o disquete era um... Eu não tenho a tendência de espiritualizar as coisas, mas era um negocinho quadradinho assim que o diabo inventou. Ele tinha basicamente duas funções. A primeira era armazenar 1,44 megabytes de arquivo. E a segunda era não funcionar na hora que você mais precisava dele. Era mais ou menos assim que funcionava e era uma desculpa meio que pronta para todo mundo que não conseguia concluir o trabalho da escola, para todo mundo que não conseguia entregar o projeto a tempo. Já era meio que padrão assim, a gente fala, olha,
Infelizmente, o disquete não funcionou. O disquete se foi, com ele também foram as nossas desculpas, mas como você lida com esses inconvenientes e irritações? Vamos seguindo. Tava bom falar só de mim, né? Que eu sou impaciente e tudo mais. Eu quero que vocês se sintam exatamente como eu, carentes do Espírito Santo nessa área da vida. Como é que você lida com inatividade? Você é uma pessoa que não suporta ficar parada? Você tem raiva de gente que é devagar demais? Geralmente Deus pega uma pessoa que tem raiva de gente que é devagar demais e faz ele casar com alguém que é devagar demais, porque é a forma que Deus tem de ir ensinando essa pessoa ao longo da vida. Fila é um negócio que te irrita. Você paga lá o Fast Pass da Disney, não é porque você quer aproveitar os brinquedos, é porque você odeia ficar parado e tem dinheiro, obviamente, para pagar isso também. É por isso te irrita o ficar parado. Eu venho de uma cidade chamada Macaé, e lá em Macaé acontecia um fenômeno interessante. Os bancos abriam 11 horas da manhã. 8h30 da manhã, se você passasse na frente do banco, já tinha fila. Normalmente, pessoas idosas esperando na fila. E para mim aquilo nunca fez muito sentido, porque o máximo que uma pessoa levaria para ser atendida no banco seria, 1 hora chutando alto. E a pessoa esperava 2h30 para ser atendida primeiro que os outros e ficar com aquela sensação assim, eu fui o primeiro a ser atendido no banco. Eu tenho um nível de impaciência tão grande que a paciência dessas pessoas me irritava. É mais ou menos assim que funcionava comigo. Deixa eu te dar uma informação importante para você que é impaciente como eu. Foi feito um estudo que mostra que no decorrer de uma vida média, nós passaremos 4 meses da vida esperando o sinal vermelho ficar verde. Eu posso ter acabado com a tua semana com essa informação, porque alguém acabou com a minha no dia que me informou sobre isso. Como é que você lida com tudo isso? Estava muito bom falar só de mim. E se você me diz assim, você deu vários exemplos, eu não perco a paciência em nenhum desses casos, eu quero te dizer que é muito bom te receber aqui hoje à noite, Senhor Jesus, entre nós, para nós falarmos sobre esse tema tão importante. Eu reconheço que preciso de mais paciência. Eu estou pregando em primeiro lugar para mim mesmo hoje. E a paciência é interessante porque ela é necessariamente a marca de um cristão. Um cristão é alguém que necessariamente precisa ser uma pessoa paciente, porque enquanto cristãos nós vivemos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, como cristãos, nós vivemos aguardando. Uma definição clássica de alguém que é um cristão é alguém que vive esperando. Vive aguardando o cumprimento de uma promessa. Como cristãos, vivemos esperando dias melhores. Enfim, se você, assim como eu também, precisa melhorar nessa área, eu te convido a olhar para o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse tema, como nós compreendemos melhor esse assunto tão importante e como nós podemos exercitar mais essa paciência que é fruto do Espírito Santo em nós. Portanto, abra sua Bíblia comigo no texto de hoje, Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Eu vou pedir que, por gentileza, você mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai percorrendo por esses versos à medida que a gente for conversando. E a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Fala conosco por meio do teu Espírito Santo, nos ajudando a entender a importância de demonstrarmos esse fruto na nossa vida, nos ajudando a entender como a paciência ela está relacionada com a nossa vida cristã, como a impaciência pode prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor na prática. Nos ajude a enxergar essas verdades e nos capacite pelo Teu Espírito Santo a aplicarmos essas verdades na vida também, para que a gente honre o Senhor com o nosso proceder. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. O contexto imediato desses versículos que nós acabamos de ler implica que os leitores de Tiago provavelmente eram pessoas pobres, pessoas da classe trabalhadora que estavam sendo maltratadas pelos ricos e patrões.
A carta de Tiago é talvez uma das cartas mais práticas de todo o Novo Testamento. Ele está falando sobre como viver uma vida cristã e ele conecta essa fé que nós temos a toda e qualquer área da nossa vida. Ele começa o capítulo 5, então, dando uma advertência para essas pessoas que eram ricas e que usavam o fato da sua riqueza para explorar o outro, para subjugar o outro, para maltratar o outro. Ele começa dando uma séria advertência a essas pessoas pelo modo como eles procediam, pelo modo como eles lidavam com as pessoas mais carentes. E aí nós chegamos ao verso 7, quando ele faz essa afirmação, dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele está relacionando o que ele fala a seguir com o que ele falou anteriormente, e ele parece mudar o foco, não falando mais para os ricos, para os exploradores. Óbvio, nem todo rico é explorador, nosso discurso aqui não é relacionado com isso, eu estou falando especialmente do contexto da carta de Tiago, e nesse momento ele muda o foco, dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que é importante nós compreendermos o contexto? Porque pode ser que você encontre alguma justificativa nessas circunstâncias, dizendo, bom, se eles estavam sendo explorados, se eles estavam sendo maltratados, se eles estavam tendo os seus direitos suprimidos, então era compreensível que eles vivessem e agissem com impaciência, porque eles estavam sendo abusados pelas pessoas mais ricas. Pelo menos em uma perspectiva humana, isso faz algum sentido. Só que mesmo nesse cenário, Tiago está escrevendo para os irmãos, dizendo, tenham paciência. Isso não significa que nós não devemos nos posicionar contra as injustiças. Isso não significa que nós não devemos nos posicionar contra as maldades cometidas no mundo. Mas o texto bíblico está nos mostrando que nem mesmo as injustiças e maldades podem tirar de um cristão a paciência que é fruto do Espírito Santo. A Bíblia está muito mais preocupada em nos fazer refletir sobre a forma como nós reagimos aos sofrimentos e às injustiças que encontramos na vida, porque é fato que encontraremos sofrimentos e injustiças na vida. Eu me lembro quando eu era criança, e aí tinha uma matéria chamada Educação Artística, e aí a professora decidiu no ano de 1998, eu não esqueço, na época da Copa do Mundo, ela decidiu pegar os alunos e cada aluno iria desenhar a bandeira de um país da Copa e tal, e aquele seria um trabalho para apresentar. E eu sempre fui péssimo em muitas coisas, inclusive em desenhar. Eu não tenho a menor habilidade para desenhar. E tinha um rapaz da escola que ele era tipo o melhor desenhista da sala e no sorteio caiu a bandeira do Japão para ele. E eu tive a certeza de que a vida é injusta. Era só fazer um círculo no meio, pintar de vermelho, a pessoa que tinha a maior habilidade na classe inteira para desenhar, ele foi sorteado para fazer a bandeira do Japão e desde então eu cresço com esse entendimento de que a vida ela é injusta. Agora, enquanto cristãos, o que nós devemos pensar não é se nós enfrentaremos injustiças na vida, porque esse é um fato. O que nós devemos pensar é como nós reagimos a essas injustiças que nos alcançam. E Tiago, nesse texto, ele quer nos ajudar a aprender como responder à injustiça, ao sofrimento, à demora, à dificuldade, como fazer isso de uma maneira piedosa. Nesses versos que nós lemos, ele nos ensina a receita para essa paciência. Ele começa o verso 7 dizendo o seguinte, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Fica muito claro aqui que há uma promessa da vinda do Senhor. Tiago está dizendo para esses irmãos que eles precisam ser pacientes e ele relaciona a necessidade de serem pacientes com a certeza de que Jesus vai voltar. Esse é um dos pontos centrais da nossa fé, irmãos. Jesus veio até aqui e ele voltará. A nossa fé se fundamenta nisso. Nós cremos que ele veio, viveu uma vida perfeita, que nós éramos incapazes. Nós cremos que ele morreu na cruz, assumindo a nossa condenação, porque somos todos pecadores, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós cremos que se nós depositamos a nossa confiança em Jesus, nós somos perdoados por Deus. Esse Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vence a morte, ele prova que o seu sacrifício foi aceito por Deus e que nós somos aceitos por Deus também se cremos naquilo que ele fez. Esse é o resumo da mensagem do Evangelho. A boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós. Ele fez tudo isso na sua primeira vinda, mas além disso, ele faz uma promessa de que ele voltará. E nós cremos nisso
também. A gente pode divergir quando isso vai acontecer, se vai ser antes da grande tribulação, depois, durante, se tem milênio, se não tem milênio, se o milênio... Enfim, essas discussões que a gente vê pessoas há muito tempo tentando entender a forma como isso vai acontecer. Agora, um ponto principal é que nós cremos que Jesus vai voltar. E outro ponto interessante é que Tiago relaciona a necessidade de termos paciência com essa certeza que nós temos da volta de Jesus. E talvez a tua pergunta seja: como ter essa certeza muda a minha realidade hoje? Como o fato de crer em Jesus, que ele veio e vai voltar, me traz conforto e encorajamento na prática. E isso é fundamental nós pensarmos, irmãos. Porque para muita gente, pensar na vinda de Jesus é quase uma ideia de escapar do mundo. Para muita gente, pensar na volta de Jesus é um conceito futurista, que a gente vê em filme, que a gente vê em série, é um negócio apocalíptico, as pessoas discutem horas. Como eu disse, se acontece antes, se tem tribulação, se não tem, quem é a besta, qual a marca da besta é a vacina, a marca da besta é um chip, a marca da besta é o Pix, que é chip se você escrever ao contrário. Tem muita gente fazendo uma série de conjecturas, tentando imaginar o que significam os pormenores e não param para se preocupar com aquilo que é fundamental. Cristo vai voltar e, por termos essa certeza, nós precisamos viver uma vida diferente hoje. Tiago está dizendo que a motivação para sermos pacientes é crermos na volta de Jesus, é algo prático. Como é que isso muda a vida na prática, irmãos? Se nós cremos nisso, nós chegamos à mesma conclusão que o apóstolo Paulo ao escrever Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se eu creio que vai haver um dia em que Jesus voltará e vai pôr ordem em todas as coisas, por mais que eu esteja sofrendo aqui, enfrentando dificuldades aqui, eu lido com paciência, porque eu sei que nenhum desses sofrimentos que eu enfrento podem ser sequer comparados com a glória de Deus que se revelará em nós. Isso não é ser simplista, isso não é fugir da realidade, muito pelo contrário, isso é a base para nós vivermos uma vida diferente hoje. O chamado que é feito para nós aqui é para vivermos hoje tendo a eternidade como perspectiva. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna e você jamais perecerá. É o próprio Jesus que diz: vida eterna não é uma ideia futura. Desde o momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, que você passa a caminhar com Cristo, que você confia no que Ele fez por você para te declarar justo diante de Deus, a partir desse momento você já vive a eternidade. Crer nisso deve moldar os seus valores, a forma como você se relaciona, a forma como você se comporta, a forma como você administra o teu dinheiro, a forma como você se disciplina na administração dos teus recursos, do teu tempo, a forma como você investe o teu dinheiro, a forma como você vive em toda e qualquer área da sua vida deve ser influenciada por esse entendimento de que Cristo vai voltar e essa é uma realidade. Nós precisamos, irmãos, tem uma banda que chama Crombie e eles têm uma música que diz: vivo a eternidade no meu dia a dia. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Na prática, é saber que por mais que as injustiças e sofrimentos sejam uma realidade, existe uma promessa para nós, de que há um lugar onde não haverá mais tristeza e dor. E crer e aguardar ansiosamente por esse lugar molda a forma como eu vivo aqui. Na prática, se você está sofrendo, aguenta firme, porque Jesus nunca prometeu que você não sofreria, mas Ele prometeu que estaria contigo até o fim. Por isso, nós precisamos entender que o Evangelho molda absolutamente tudo o que nós fazemos. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí ele vai usar um exemplo prático, onde ele vai nos mostrar um segundo ponto interessante, que é a importância dos processos. Ele vai dizer o seguinte no restante do verso 7. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago está dando o exemplo de um agricultor, algo que era comum para a realidade dos seus leitores e que nos faz pensar, quando ele diz sobre paciência e relaciona isso com o trabalho do agricultor, é que o agricultor é alguém que trabalha, que se dedica, que se esforça, que cumpre ali todas as etapas de um processo,
mas que necessariamente precisa ter paciência, porque no fim das contas o fato do fruto brotar não depende dele. É a mesma analogia que Paulo faz ao falar sobre o fruto do Espírito e relacionar a paciência, aliás, como sendo um desses aspectos do fruto do Espírito. Há um processo natural para o agricultor, há uma espera que ele tem que aprender a se submeter, e esse é um ponto fundamental para nós pensarmos hoje, irmãos. A nossa geração desvaloriza a importância dos processos. Nossa geração tem buscado cada vez mais resultados rápidos em tudo. Se você manda mensagem para uma pessoa, ficou azul e ela não respondeu em 5 minutos, você já está pensando que ela foi sequestrada, sofreu um acidente, teve um ataque cardíaco, ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Tudo é para ontem. É essa correria louca, desenfreada. É a geração do fast food, das comidas rápidas. É a geração da internet cada vez mais rápida. E aí, se você cantou essa música aqui do Diante do Trono junto comigo, você vai se lembrar de uma época onde a internet não era tão rápida assim. A gente tinha que esperar virar meia-noite para entrar na internet, ouvir aquele barulho insuportável enquanto estava conectando. E isso quem tinha acesso à internet ainda nessa época. Você colocava para baixar uma imagem, descia para passear, jogar futebol, fazer o que quisesse. Quando você voltava, estava baixando um terço da imagem ainda e você pensava, que internet rápida, obrigado, meu Deus, por essa evolução. Hoje, se você clica e o negócio não aparece na hora, você já liga para falar com não sei quem, para reclamar, quer trocar o provedor, xinga, reclama, faz de tudo, porque nós não valorizamos a importância dos processos. É óbvio que a gente quer ter uma internet rápida, mas o problema é que toda essa facilidade que a nossa vida tem hoje em dia fez com que a gente esquecesse a importância de saber esperar. A correria nos nossos dias virou virtude. Você encontra uma pessoa e diz, como é que estão as coisas? Ela diz assim, com um sorriso no rosto, se gabando daquilo. Eu não tenho tempo para absolutamente nada. Como se isso fosse a maior virtude do ser humano, e não é. Perdão pelas minhas referências, mas eu gosto de uma música do Lenine, chamada Paciência, que ele diz o seguinte, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. A raridade, a beleza da vida, por mais que a gente não goste de admitir, se dá exatamente pela existência e pela complexidade dos processos. A vida hoje é mais rápida, a velocidade é diferente. Mas Deus, ele não é moldado pela nossa cultura, pelos nossos desejos ou pelas nossas vontades. Relacionamento com Deus é algo que exige tempo, disciplina, dedicação. E Deus, ele não vai atender aos teus caprichos só porque você quer que ele responda a tua oração de forma mais rápida. Você pode perder a paciência com a tua internet, com os teus relacionamentos. No relacionamento com Deus, a paciência segue sendo fruto do Espírito Santo e algo que nós precisamos trabalhar e disciplinar para que o nosso coração experimente cada vez mais. Outro ponto importante, se submeter ao processo também não é garantia de êxito. Não estou te dando aqui uma fórmula mágica para Deus dizer sim para tudo que você está pedindo para Ele, não. Tiago usa o exemplo do agricultor que pode muito bem fazer tudo certo e a chuva não chegar. Ele pode fazer tudo certo e a chuva vir além do esperado e destruir a plantação ao invés de fazê-la crescer. E assim é na vida. Precisamos ter paciência e viver com paciência, porque a vida não segue a lógica que desejamos. Você deve ter exemplos na sua vida ou na vida de alguém perto de você que te mostram que na vida real, coisas boas acontecem para a gente que faz o mal. Na vida real, coisas ruins acontecem para a gente que tem tentado fazer o bem também. E como é que a gente lida com tudo isso? Culpando Deus, parando de vir na igreja para punir Deus. Tem gente que faz isso, sabia? Primeiro revés da vida, também não vou mais à igreja. Deus não precisa que você esteja aqui, quem precisa dele é você. Como é que a gente lida e reage a tudo isso? Irmãos, precisamos reagir com paciência, porque vivemos a partir da perspectiva da eternidade. Logo,
Nós cremos que, independente do cenário que a vida apresenta para nós, apesar de tudo isso, há um Deus que é soberano. Esse Deus não perdeu o controle da história e Ele governa sobre todas as coisas. Ele não é surpreendido pelas circunstâncias. Ele é aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele é aquele de quem a sua palavra mesmo diz que passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá. Ele é aquele que, a despeito das mudanças de tempos e estações, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é esse Deus que nos chama ao relacionamento com Ele. Para isso nós precisamos ter paciência. É vital no nosso relacionamento com Deus que a gente viva com paciência. Porque se nós cremos que há um Deus que governa sobre todas as coisas e eu vivo impaciente diante das circunstâncias, isso é uma forma de rebeldia. É como se eu dissesse para Deus assim: o Senhor diz que está governando, mas eu estou impaciente aqui porque o Senhor não fez o que deveria ser feito, ou o Senhor não agiu do modo como deveria agir. Eu sei o que é melhor para mim e é diferente do que o Senhor está me proporcionando. A impaciência na prática é isso. É essa rebelião contra Deus de achar que você sabe mais sobre você do que o próprio Deus. É o que Adão e Eva fizeram desde o início da humanidade. Não por impaciência, mas é a mesma raiz de rebelião, de dizer para Deus: o Senhor não sabe muito bem como gerir a minha vida e como administrá-la, portanto eu preciso viver impaciente porque eu sei o que é melhor para mim. Percebam a seriedade disso na prática. Se ter paciência é resultado de confiar na promessa de Jesus, ser impaciente é exatamente o oposto, é não confiar nele. É dizer que confia, mas na prática demonstrar exatamente o contrário. Uma das grandes crises que a gente tem no nosso cristianismo hoje é a distância que há entre aquilo que dizemos crer e a forma como nós vivemos de fato. Nós precisamos, irmãos, não apenas dizer que confiamos no Senhor, mas confiarmos nele de todo o coração, mesmo quando a velocidade da resposta de Deus for muito diferente da velocidade que nós esperamos com a qual ele nos responde. E diante disso, Tiago ele parte para um apelo pessoal, uma conclusão, onde ele vai dizer no verso 8, sejam também pacientes, mais uma vez. Ele fala sobre paciência no início, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Depois ele fala sobre o agricultor que espera com paciência e agora mais uma vez ele está dizendo, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele faz esse apelo para que sejam pacientes. Ele relaciona mais uma vez com a vinda do Senhor e ele usa uma expressão fantástica que é fortaleçam o seu coração. E aqui eu sou levado a pensar em duas coisas. A primeira delas é que há necessidade de disciplina nesse processo. Fortaleçam, ele está escrevendo para um grupo de pessoas no modo imperativo. Ele não está dizendo, tentem fortalecer, façam o possível para fortalecer. Não, ele está dando uma ordem na autoridade que ele tem, de alguém que escreve inspirado pelo Espírito Santo, e ele está dizendo, fortaleçam o coração de vocês. É fundamental haver disciplina nesse processo. Ser paciente exige paciência. A gente precisa pedir a Deus por paciência e aguardar pacientemente para que Ele produza o fruto da paciência em nós. Não sei se faz muito sentido, mas é exatamente assim que as coisas funcionam. Que a gente peça a Deus por paciência. Agora, é importante que você saiba que essa é talvez uma das orações mais perigosas que você pode fazer na sua vida. Quando dizemos a Deus que precisamos aprender a ser pacientes, é natural que lidemos com situações que nos exijam paciência. Estão com medo até de responder, né? Só a oração que é perigosa. A resposta, você pode ficar tranquilo. Nós vamos lidar com essas situações que exigem de nós essa paciência. Quanto mais você pede por isso, e aí eu estava vindo para cá agora há pouco, e aí a cadeirinha da minha filha não estava presa direito e começou um barulho chato no carro. Eu esqueci de perguntar no início, como você lida com barulhos enjoados no carro? Porque para mim é um negócio muito complicado. Qualquer barulhinho, aí ficou aquele negócio fazendo assim. Aí eu falei para a Camila do meu lado assim, você não tem noção do quanto esse barulho está me irritando. E aí eu pensei assim, ou é Deus querendo me testar, ou é o diabo querendo me envergonhar,
ou a hipótese mais provável é que eu não prendi a cadeirinha direito, por isso que está fazendo barulho, né? A gente às vezes tenta espiritualizar o negócio, mas eu percebi o quanto eu preciso ser paciente vindo para cá. Quando a gente pede a Deus por paciência, é natural que a gente seja testado nessa área. A Camila, minha esposa, eu tenho certeza que em algum momento da vida dela, ela orou falando, Senhor, eu preciso de paciência. E Deus falou, já sei, eu tenho um marido que vai fazer isso com você por toda a sua vida e eu peço que vocês sigam orando por ela, porque ela precisa, embora tenha muita. Irmãos, se tem uma área onde nós precisamos crescer, é nessa área que nós teremos experiências que nos levam ao crescimento. O problema é que crescer dói. Por isso, ser paciente exige disciplina. Sabe por quê? Porque não é algo natural. Lembre-se, a gente falou no primeiro sermão dessa série, Paulo não contrasta o fruto do Espírito com a ação do diabo, mas ele contrasta o fruto do Espírito com as obras da carne. Tudo o que o Espírito Santo há de produzir de fruto no nosso coração, a nossa carne deseja exatamente o contrário. Por isso nós precisamos nos disciplinar, porque não é algo natural. O natural é que a gente se irrite, perca a calma, viva nessa correria desenfreada que o nosso tempo, o nosso emprego, o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso cônjuge exige. Mas é importante a gente se ver também do outro lado. Geralmente nós falamos sobre paciência e pensamos em como ter paciência com os outros e ignoramos por vezes que os outros também precisam ter paciência conosco, porque as relações humanas acontecem assim. Ninguém está certo o tempo todo. Nós valorizamos demais o erro dos outros e aumentamos a proporção deles enquanto minimizamos o tamanho dos nossos erros. Talvez você viva como Chaves, repetindo, ninguém tem paciência comigo o tempo todo, mas você não se dispõe a ser paciente com o outro também. Preciso disciplina para se enxergar em todos os lados dessa situação. É preciso disciplina para saber pisar no freio diante da correria da vida. É preciso disciplina para saber entender, viver e respeitar os processos da vida. A partir de que nós fazemos isso? A partir de qual certeza nós desenvolvemos essa disciplina? E mais uma vez, Tiago relaciona a necessidade de sermos pacientes com a vinda do Senhor. E essa é a segunda coisa que esse verso me faz pensar. A primeira é que exige disciplina e a segunda é que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Ele fala sobre isso de novo. A razão para nos disciplinarmos a sermos mais pacientes é a certeza de que Jesus cumprirá a sua promessa. E crer nessa perspectiva da eternidade deve transformar a minha vida a partir de hoje. Nós cremos, irmãos, que Ele vai voltar. Nós cremos que Ele vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, dor, tristeza ou lágrimas. Isso é razão mais do que suficiente para enfrentarmos as dificuldades aqui com paciência. Pode parecer insensível, pode ser que você esteja sofrendo uma doença, o luto pela perda de um ente querido, uma situação de injustiça, o abandono de alguém, traumas do passado, medo do futuro, angústia no presente. Mas lembre-se que nenhum sofrimento que nós enfrentamos nessa era se compara com a glória que há de ser revelada. Isso não é ser acomodado e conformado, mas é viver o hoje sob a perspectiva da eternidade. Pode ser que a partir de tudo que foi dito, você pense assim, eu sei de tudo isso. Eu até concordo, mas está difícil demais viver assim, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Ore. Mesmo que seja uma oração perigosa, ore. Peça a Deus por paciência para suportar os processos. Peça a Deus para te ensinar e você vai se surpreender o quanto nós somos mais capazes de aprender durante os processos mais difíceis da vida. Salomão diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Os momentos difíceis nos levam à reflexão. Os momentos difíceis nos fazem enxergar a finitude da vida e a nossa limitação diante de todas as coisas também. Enfrentamos o sofrimento pedindo a Deus sempre para nos livrar dele e ignoramos o quanto o sofrimento pode ser um instrumento do Senhor para nos fazer crescer. C.S. Lewis vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que está surdo.
É a forma de Deus gritar, de nos ensinar, de nos moldar, de nos mostrar como nós devemos viver e viver com paciência. Ore e lute para que aquilo que tem te afligido possa ser superado, mas discipline o seu coração para entender que Deus é capaz de te ensinar nesses processos. E discipline o teu coração para aprender a confiar de verdade naquele que nos diz por meio da sua palavra: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quem confia de verdade no Senhor que conduz a história, não anda impaciente de modo algum, porque é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que produz essa paciência para vivermos de acordo com o padrão que o próprio Deus estabeleceu para nós. Eu termino com uma história que eu li no livro. Pode ser que você já tenha ouvido, mas a história de um equilibrista chamado Charles Blondin. Em 1860, ele se apresentou para um grupo real da Grã-Bretanha. O seu número foi atravessar uma corda bamba de 300 metros de comprimento a 50 metros de altura com os olhos vendados. E aquele homem atravessa e é aplaudido por toda essa comitiva. E a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa maluca é aplaudi-la, né? Tem aquela expressão que a gente não deve bater palma para maluco. Foi exatamente o que fizeram. Aplaudiram aquele homem que atravessou essa corda bamba com os olhos vendados. E ele decide, então, aumentar ali o grau de dificuldade. E ele repete a performance, ele volta para o outro lado, carregando agora um carrinho de mão cheio de objetos dentro. E aí ele é aplaudido novamente. À medida que ele caminhava em direção à corte real, ele pergunta a um duque que estava ali o seguinte: você acredita que eu sou capaz de atravessar essa corda bamba carregando um carrinho de mão com um homem dentro? E ele diz assim: claro que eu acredito. Você já fez tudo isso? É óbvio que eu acredito. Ao que o equilibrista respondeu: então entra no carrinho. E aquele convite foi prontamente recusado de maneira óbvia. Sabe por quê? Porque ele dizia acreditar no que o equilibrista era capaz de fazer, mas ele não estava disposto a confiar a sua vida ao que aquele homem era capaz de fazer. Ele dizia acreditar na performance, mas ele não conseguia confiar de todo o seu coração. Assim como esse homem disse que acreditava, mas hesitou em se entregar totalmente. Quantas vezes nós também, irmãos, dizemos confiar em Deus, mas temos medo de entrar no carrinho. Dizemos confiar no Senhor na condução da nossa história, mas não estamos dispostos de verdade a deixar que Ele nos guie. Se Jesus está nos chamando para uma confiança verdadeira, a resposta prática dessa confiança é uma vida de paciência. Paciência que o Espírito Santo produz no nosso coração. É como entrar nesse carrinho, permitindo que Deus nos conduza, mesmo que eu não consiga enxergar o final da travessia. Porque o que me sustenta ali não é a minha capacidade de enxergar a distância, a altura. O que me sustenta ali é a certeza de que quem me conduz não se perde, conhece o caminho e me levará seguro até o outro lado. A gente celebrou nessa semana a Reforma Protestante, um dos grandes expoentes desse movimento. Um homem chamado Martim Lutero, em uma situação difícil da sua vida, ele diz o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. De forma bem prática, meu irmão, há momentos e situações na vida que nós somos inclinados a sofrer essa impaciência, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo à nossa volta. E pode ser que você esteja vivendo um momento exatamente assim. Senhor, eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou me dedicando, eu estou me disciplinando, eu estou jejuando, eu estou fazendo o que está ao meu alcance, mas eu não consigo entender o que está acontecendo ao meu redor. Eu estou buscando ter paciência, mas eu não aguento mais, já está difícil suportar. Os momentos em que você não entende o que Deus faz, você precisa confiar em quem Deus é. Os momentos em que você é incapaz de entender a forma como Ele está conduzindo a sua vida, você tem que se lembrar que você não é guiado por aparências, por circunstâncias, pela tua forma de enxergar a vida, mas você é guiado por aquilo que você crê, você é guiado por fé e não por vista, você é guiado por aquilo que você sabe, e o que nós sabemos com certeza
que podemos fundamentar a nossa vida em que tipo de certeza? No que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante, o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, potestades, principados, coisas do presente, do porvir, do futuro, fome, nudez, perigo, espada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. Eu sei em quem tenho crido e também sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia de Cristo Jesus. Mesmo que eu não consiga entender como Deus está fazendo ou o que Ele está fazendo, eu preciso conhecê-lo por meio da sua palavra, para descansar e confiar em quem Ele é. E o convite hoje é simplesmente esse. Entre no carrinho. Se a vida te pede paciência, lembre-se que o Espírito Santo é quem está com você, moldando o teu coração, te sustentando. Espere nele, confie nele. Não confie nos seus instintos. Ao contrário do que as pessoas te aconselham o tempo todo, não confie no seu próprio coração, porque o coração do homem é enganoso. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é de morte. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor e não seja impaciente, porque Ele nos dá uma garantia que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa vida se baseia nas promessas de alguém que é fiel para cumprir. Que com o coração fortalecido na vinda do Senhor, sejamos pessoas que vivem não apenas uma paciência forçada, mas uma paciência enraizada na confiança em Deus, que cuida de cada processo, que sabe o tempo certo para todas as coisas, mesmo que seja diferente da minha percepção do tempo. A gente vai cantar mais uma canção. Enquanto isso, eu queria que você refletisse como tem andado a sua vida acerca dessa paciência. É uma excelente oportunidade para você se colocar diante do Senhor. Talvez para se arrepender da forma como você tem vivido, talvez para agradecer a Deus que tem te sustentado nessa área, mas não desperdice a oportunidade de confiar no Senhor, de demonstrar essa confiança e em todas as áreas da vida, de entrar no carrinho, confiando que Ele é capaz de nos levar em segurança até o outro lado. Deus nos abençoe em nome de Jesus.